Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre a sua vida e sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus, eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu estou com uma expectativa muito grande de que Deus vai mudar a sua vida hoje, porque se você colocar em prática o que eu vou te passar aqui, com certeza você será bem-aventurado. Amém? Ou seja, você vai ser muito feliz em todos os seus caminhos. E por falar em caminhos, irmãos, eu estava aqui pensando uma coisa. Vocês já repararam que hoje em dia a igreja está muito moderna? Está querendo ficar parecida com o mundo? A igreja está se esquecendo das coisas antigas, daquilo que os nossos antepassados ensinavam, pregavam. Sabe por que isso está acontecendo? Porque a Bíblia diz que à medida em que o tempo do fim vai chegando, as pessoas não vão querer mais ouvir a verdade. Inclusive o apóstolo Paulo disse que elas vão sentir coceiras no ouvido quando ouvir uma palavra dura, uma palavra de repreensão. Por que será? Porque nesse mundo, irmãos, hoje em dia tem muito entretenimento, tem muita coisa gostosa de fazer, de ouvir, de praticar, e então as pessoas não querem nada que confronte elas, que confronte o pecado delas. Lembra quando Jesus estava para ser crucificado e então eles soltaram um criminoso, um bandido da pior espécie, e as pessoas preferiram aquele homem, preferiram que ele fosse solto do que soltar Jesus. As pessoas preferiram crucificar o Filho de Deus. E eu sei que nessas horas, muitas pessoas se perguntam, mas como que as pessoas tomaram uma decisão tão errada assim? Irmãos, a Bíblia deixa muito claro no livro de Jeremias que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as outras coisas. E não só isso, as pessoas preferiram crucificar Jesus, sabe por quê? Porque Jesus colocava o dedo na ferida. Jesus falava para todos, se arrependam, porque senão vocês vão morrer em seus pecados, vocês vão para o inferno. Então, tenham o temor de Deus e mudem de vida. Irmãos, as pessoas não queriam ouvir nem naquela época, quanto mais hoje, né? As pessoas acham que vão ficar aqui nessa terra para sempre. Inclusive, é isso que os bilionários, os grandes homens deste mundo, eles querem através da inteligência artificial. Eles querem ficar aqui na terra para sempre. Mas, irmãos, Deus já estabeleceu limites para o homem. Mais do que 120 anos ali, o homem não passa. É o que a Bíblia diz, Então, eu quero dizer para você uma coisa. Não caia nessa cilada de seguir a multidão, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Amém? Não fique buscando a multidão, porque Jesus disse que a porta larga e espaçosa é a que conduz à perdição, mas o caminho apertado, o caminho estreito, é o que conduz à vida eterna. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, irmãos, porque enquanto eu estava lendo aqui algumas passagens da Bíblia, eu fiquei impressionado de ver o quanto a palavra de Deus é fiel, é poderosa para mudar as nossas vidas. Eu fui tocado enquanto eu li a palavra, eu tenho certeza que você vai ser tocado também. Amém? Inclusive, tem um conselho que Deus deu para o povo de Israel, lá em Jeremias capítulo 6, versículo 16, onde o próprio Deus disse para o povo o seguinte: perguntem pelas veredas antigas, ou seja, perguntem pelos caminhos antigos e andem nele, sigam esse caminho e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Amém? Então, irmãos, Deus tem um descanso para a sua alma, só que esse descanso não vai ser encontrado nesse modismo de hoje em dia, nessas coisas que muitas igrejas têm feito, Não falo todas, mas muitas, Essa ideia de que você pode andar com Jesus e andar no mundo, você pode andar com Deus e ter uma vida de pecado. Isso aí é coisa moderna, isso aí não vem de Deus. E o próprio Deus falou para o povo de Israel o seguinte: perguntem pelas veredas antigas. Irmãos, as veredas antigas são as coisas que os nossos antepassados pregavam, ensinavam. É a palavra de Deus raiz, sabe? E aqui no meu canal você só vai encontrar mensagem raiz, porque foi essa mensagem pura, verdadeira, sem mácula, que mudou a minha vida. Irmãos, o Evangelho, ele é poderoso para nos salvar. Quando você entende o que Jesus fez por você lá na cruz, quando você entende que o sacrifício dele foi real, foi de verdade, não foi nada fácil, custou o sangue de Jesus ali. Quando você entende isso pela sua vida, você então começa a perceber o quanto Deus te ama. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti, eu tive muito conflito no meu interior e eu comentava com as pessoas, com os meus amigos da escola o seguinte: cara, eu não sei explicar, mas eu tô com uma luta no meu coração, parece que tem algo me puxando para a igreja, tem algo me puxando para as coisas de Deus
e ao mesmo tempo tem uma força me chamando para as coisas do mundo. Eu não sabia, irmãos, mas isso que estava acontecendo comigo é a batalha entre a carne e o espírito. É isso que a Bíblia diz. Toda pessoa, todo cristão, ele enfrenta essa batalha todo dia e cabe a você decidir qual você vai obedecer. Amém? E hoje eu quero te mostrar que se você decidir renunciar esses pecados que você tem praticado, se você decidir viver em obediência, vai acontecer uma coisa extraordinária na sua vida. Olha como Deus é bom, né? Ele não nos deixa de mãos vazias. Ele sempre promete algo que vai substituir aquilo que estava no nosso coração. Quando você abre mão dos seus ídolos, daqueles pecados, Deus ele vai te dar descanso para a sua alma. E mais do que isso, muitas e muitas bênçãos vão chegar até você. Glória a Deus! Então nós já vamos começar. Antes eu só quero agradecer do fundo do coração vocês que têm compartilhado. Olha, irmãos, Deus tem feito maravilhas e vocês fazem parte disso. A Bíblia diz que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Da mesma forma, quando um membro está saudável, todo o corpo também recebe esses benefícios. Então você e eu estamos fazendo a obra de Deus juntos. Isso é maravilhoso, né? Olha como que Deus tem feito, irmãos, através da internet. Quem diria? Deus está salvando vidas, está curando, libertando, e é por isso que no final, eu não quero que você saia, nós vamos orar juntos e vai ser tremendo. O Espírito Santo vai tocar o seu coração, amém? Antes de começar então, se inscreva no meu canal, você que é novo por aqui, saiba que aqui eu não falo de religião, aqui é somente a palavra de Deus. E também ative o sininho que vai aparecer aí do lado, selecionando a opção todas, para você não perder a oração da manhã, oração da noite e os vídeos da tarde que eu tenho colocado, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, lembra que eu falei que não dá para caminhar com Deus e ao mesmo tempo querer fazer somente a nossa vontade? Pois é, tem muitas pessoas que até começam bem na caminhada com Deus, né? Só que aí vai chegando o tempo da espera, aquele tempo que parece que não acaba nunca, e aí então a pessoa decide dar uma ajudinha para Deus. Ela começa a fazer coisas que vão trazer um certo alívio. Ela começa a querer pegar atalhos no meio do caminho, e aí, irmãos, que a pessoa perde a paz e ela nem percebe. Uma vez eu questionei a Deus por que eu estava sofrendo tanto, por que eu estava assim, tão desanimado e muitas vezes caindo em tentação. Isso foi há muitos anos, sabe? E aí então um dia Deus me fez lembrar de Davi. Lembra quando Davi, ele decidiu não ir para a batalha? Ele decidiu enviar o exército, mas ele mesmo ficou lá no palácio, na vida boa, e foi ali que começou a queda dele. Foi quando ele baixou a guarda, quando ele parou de lutar, e então ele viu uma moça muito bonita tomando banho, e ele então cobiçou aquela mulher, e aí não precisa nem falar mais nada, né? A desgraça chegou na casa de Davi. Irmãos, muito sofrimento. Olha, eu não preciso nem dizer detalhes aqui, porque senão vai prolongar a mensagem. Mas a verdade é o seguinte, não brinque com coisas espirituais. Não pense que se você ficar estagnado na sua vida espiritual, tudo vai dar certo. Não, irmãos. Ou você cresce, ou você avança, ou então você vai retroceder. Não tem outro caminho. Irmãos, só para nós começarmos a mensagem de hoje, eu quero contar para vocês aqui o que aconteceu na história de Abraão e da sua esposa Sara. Eu sei que muita gente já conhece, mas eu quero trazer aqui um versículo que pouca gente percebe, pouca gente presta atenção. Então vamos lá. A Bíblia conta que Deus ele fez uma promessa para esse casal. Eles teriam um filho. Só que tinha um detalhe, né, irmãos? Um pequeno e grande detalhe. Eles já eram muito velhos e a esposa de Abraão não podia ter filhos. E o tempo então foi passando, passou 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E aí imagina a angústia no peito desses dois, imagina o sofrimento. E no meio desse silêncio de Deus, um dia Sara teve uma ideia que aquilo trouxe muito sofrimento para ela, para o seu esposo. A verdade é que ela perdeu a paciência. Sabe aquele crente, aquele cristão que de repente ele chuta o balde e ele fala assim, eu não vou esperar mais em Deus não, eu não dou conta mais, já passou do tempo, eu vou agir do meu jeito. Irmãos, foi aí que tudo começou na vida desse casal aqui. Sabe o que aconteceu? Ela deu a ideia para o seu esposo ter um filho com a empregada deles, porque essa mulher era fértil, essa mulher podia entregar o filho para Abraão. Afinal de contas, né, Deus disse que faria de Abraão um pai de multidões. E como que faria isso, irmãos, se não fosse através de um filho? E foi então que ela sugeriu para o seu esposo se deitar com essa empregada, que era uma mulher egípcia chamada Agar.
Eu sei que naquela época isso era um costume comum, sabe? Mas não era o plano de Deus para a vida dos dois, porque Deus faria um milagre, seria algo grandioso. E o problema é que Abraão aceitou a ideia da mulher. Então eu vejo uma coisa, mesmo que você esteja casado com alguém, você não é obrigado a aceitar tudo, a concordar com tudo, se aquilo vai contra o que Deus falou na sua palavra. E então Abraão aceitou a ideia, se deitou com aquela mulher e nasceu um bebê chamado Ismael. E por muito tempo esse menininho, ele foi o centro de tudo. Ele era o único filho, ele era tratado como o herdeiro que ia ficar com todas as coisas. Na cabeça de Abraão, ele era o herdeiro da promessa. Mas aí, irmãos, um dia Deus falou com Abraão e ele disse que aquele menino não era o filho da promessa coisa nenhuma, porque na verdade Abraão desobedeceu ao Senhor. E então Deus prometeu o filho da promessa, que era Isaque. Isaque significa risada. E sabe por que significa risada? Porque quando Deus enviou 2 anjos para falar com Abraão, dizendo que a esposa dele estaria grávida, Sara, ela começou a rir. Ela estava atrás da tenda, ela ouviu toda aquela conversa e ela simplesmente duvidou. Ela começou a rir e então os anjos disseram, por causa dessa risada que ela deu, o filho vai se chamar Isaque, que significa risada. Irmãos, então vamos lá. Então o menino nasceu, Isaque já estava ali com 2 aninhos mais ou menos, e chegou o dia de uma festa muito especial, um banquete que Abraão deu para o pequeno Isaque, porque ele tinha parado de mamar, era o momento dele mostrar o verdadeiro filho da promessa. Só que, irmãos, no meio daquela festa, daquele banquete, aí o negócio ficou sério, aconteceu uma coisa muito triste. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 21, versículos 8 ao versículo 12. Diz assim: o menino Isaque cresceu e foi desmamado. No dia em que isso aconteceu, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, zombava de Isaque. Então ela disse a Abraão: expulse essa serva e o seu filho, pois o filho desta serva não herdará com o meu filho Isaque. Isso perturbou muito Abraão, pois Ismael era também o seu filho. Mas Deus lhe disse: Abraão, não fique tão aflito por causa do menino e da sua serva. Faça tudo o que a sua esposa Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho por meio de quem a sua descendência será contada. Amém? Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui a gente percebe que Ismael, aquele primeiro filho com a egípcia, ele acabou zombando daquele bebezinho como qualquer outra criança faz. Mas, irmãos, não era só isso não. Lembra que eu disse que Ismael, ele foi o único filho por muitos anos? Nessa época aqui, ele já tinha uns 14, 16 anos de idade, e na cabeça dele, ele ia mandar em tudo, ele seria o herdeiro. Ele achava que ele seria o herdeiro. Mas então, de repente, aconteceu esse banquete e esse menino ficou revoltado e começou a zombar do bebê. Por quê? Abraão estava mostrando para todo mundo que quem era o herdeiro era o seu filho Isaque. Oh, meus irmãos, naquela hora o coração de Sara se entristeceu muito, ela ficou com raiva e ela falou: Abraão, manda embora esse menino e essa mãe aí, porque não vai ter jeito de crescer o nosso filho Isaque com esse menino aí. Irmãos, agora eu quero parar aqui um pouquinho e comentar com vocês sobre algo que eu falei lá no começo. Lembra que quando eu me converti, aconteceu uma batalha dentro do meu coração entre a carne e o espírito? E essa batalha você também enfrenta? Um lado é algo que foi gerado por Deus, Algo que Deus te entregou. O outro lado são as coisas que você pratica no pecado. E Abraão, quando ele se deitou com aquela egípcia, foi um pecado que ele cometeu, Foi uma obra da carne. E da mesma forma, se você quiser obedecer a Deus de verdade, você vai ter que mandar embora tudo que foi gerado na sua carne. Amém? Você recebe essa palavra aí? Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Não é uma mensagem fácil, viu, irmãos? Mas é uma mensagem necessária. Tudo que você plantou na sua vida, que foi gerado no pecado, Deus está dizendo agora, você vai ter que abrir mão, você vai ter que renunciar. Porque Abraão, a Bíblia diz que quando ele teve que se despedir desse menino, ele sentiu um peso muito grande no seu coração. E tudo porque, irmãos, aquele menino era muito especial também, mas Deus iria cuidar dele lá na frente. Só que Deus agora estava querendo que Abraão tomasse uma decisão definitiva. E da mesma forma, eu sei que muitos de vocês precisam tomar essa decisão.
Irmãos, eu fico muito triste de ver a quantidade de cristãos que se deitam com as suas namoradas antes do casamento, que praticam a fornicação, que não esperam o momento do matrimônio para se deitar com a sua esposa. Irmãos, isso é pecado. Lembra que eu falei que as veredas antigas é o que trazem paz para o nosso coração? É somente quando você decide carregar a sua cruz e seguir Jesus, é que as coisas começam a andar para frente, a prosperar. Por quê? Porque então você está no centro da vontade de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas pensando assim: ah, pastor, mas é tão difícil abrir mão, pastor. Eu me apeguei a essa situação, a essa pessoa. Eu gastei tanto tempo, tanta energia nesse negócio e agora eu vou ter que abrir mão de tudo? Pois é, irmãos, quem falou que seria fácil? Fala para mim. Quem está falando aí que a vida com Deus é fácil? Eu sei que muitos pregam isso, né? Mas não é a verdade. E Jesus disse que é só a verdade que nos liberta. Irmão, sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, não fica triste não. Ouça o que a sua esposa Sara está dizendo. Porque Deus sabia que se Abraão tomasse aquela decisão, na verdade ele iria colher muitas bênçãos. E o sofrimento seria passageiro. Irmãos, eu me lembro quantas vezes eu tive que terminar um namoro porque eu percebi que não era a pessoa de Deus para mim. Podia até ser uma pessoa da igreja, mas não era a que Deus tinha preparado para mim. Então, eu me lembro que não foi fácil eu terminar o relacionamento. Oh, meus irmãos, quantos pecados também eu tive que falar não para estar aqui hoje pregando para vocês. Não pense que foi fácil e não vai ser fácil também na sua vida, não. Sabe, o próprio Jesus, ele comparou essa renúncia do pecado com a dor de perder um membro. Foi isso mesmo, Jesus disse: qualquer um de vocês que está pecando com os olhos, seria melhor arrancar os olhos do que você viver afastado de Deus. É claro que Jesus não estava falando isso de forma literal. Ninguém aqui, irmãos, vai arrancar o olho de forma alguma, tá bom? Mas Jesus estava dizendo o seguinte: para andar com Deus, tem que renunciar sim essa vida de pecado. E isso, irmãos, não quer dizer que nós vamos ter uma vida perfeita, mas o pecado, ele tem que ser um acidente. Ele tem que ser um acidente de percurso. Não é aquilo que você faz constantemente porque você está acostumado com aquilo. Não, irmãos, esse pecado aí tem que ser abandonado. Amém? Tem muitas pessoas hoje, irmãos, querendo misturar as coisas. Elas querem a paz de Deus, mas elas não querem largar a mentira. Elas querem a prosperidade que vem do céu, mas elas não querem ser honestas nas pequenas coisas. É como se elas quisessem o Isaac e o Ismael vivendo no mesmo lugar, mas isso aí só traz guerra, só traz confusão. Então, irmãos, a Bíblia mostra que quem quer ter uma vida com Deus precisa ser obediente, e a obediência vem acompanhada da renúncia. E quer ver um exemplo prático disso aqui? Eu vou falar agora com você sobre Zaqueu. Zaqueu, ele foi um homem que viveu a vida inteira buscando enganar as pessoas. Ele era muito esperto, irmãos. Ele trabalhava para Roma e então ele ficava responsável em coletar os impostos das pessoas. Só que aí ele extorquia as pessoas, ele roubava delas, ele ameaçava, ele cobrava esses impostos a mais e com isso ele foi ficando muito rico. E ele ficava pensando, eu imagino, né? Nossa, agora eu tô feito, agora eu resolvi a minha vida. Agora eu posso ter tudo o que eu quiser. Mas, irmãos, um dia ele se encontrou com Jesus. E aí ele entendeu que toda aquela esperteza dele impedia ele de entrar no reino de Deus. E olha só o que ele disse então para Jesus, lá em Lucas capítulo 19, versículos 8 até o versículo 10. Diz assim, ó: Zaqueu, porém, se levantou e disse ao Senhor Jesus: Senhor, eu darei metade da minha riqueza aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus respondeu: Hoje a salvação chegou nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Olha que coisa forte, irmãos. Por que será que Jesus chamou Zaqueu de filho de Abraão? Já parou para pensar nisso? Porque Zaqueu fez exatamente o que Abraão teve que fazer. Ele abriu mão do que era fruto do seu erro para poder ficar com o que vinha de Deus. Zaqueu não deu desculpas, ele não tentou fugir, ele simplesmente tomou a decisão de cortar o mal pela raiz. Aleluia! Zaqueu abriu mão do dinheiro que ele ganhou de um jeito errado, porque ele percebeu que a presença de Jesus valia muito mais. Oh, glória a Deus, irmãos, como é bom a gente fazer renúncias, né?
É como se a gente chegasse à conclusão de que só Jesus importa. Ele é a pedra preciosa mais valiosa de todas. Então Zaqueu preferiu ser honesto, ele preferiu ter menos dinheiro do que ser rico e continuar com aquela vida que estava prejudicando ele espiritualmente. Afinal de contas, ele não teria a salvação. Eu não sei se você reparou aqui também, mas Jesus só falou que a salvação chegou naquela casa depois que Abraão chegou à conclusão de que deveria renunciar o pecado. Então, irmãos, é muito forte isso aqui, porque isso me mostra uma coisa. Tem muitas pessoas que estão nas igrejas hoje, tem pessoas que passam uma vida inteira dentro da igreja e elas nunca experimentam a salvação, elas nunca experimentam os milagres, as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque elas não querem abrir mão da sua vida de pecado. E olha só o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, o versículo 2 ao 4, e daqui a pouco nós já vamos orar. Olha só o que o apóstolo Paulo disse: Irmãos, pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram para esta vida, e a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de toda a sua glória. Amém? Olha que coisa linda, irmãos, que promessa maravilhosa. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui? Ele estava dizendo que se você quer viver o sobrenatural de Deus, você tem que parar de viver como se esse mundo fosse a única coisa que existe. Oh, meus irmãos, muita gente está agarrada nas coisas dessa terra, nas aparências, nas próprias vontades. Mas se você quer descobrir o que Deus tem para você, saiba que essa vida está escondida. É o que o apóstolo Paulo disse. E você só encontrará essa vida depois que você morrer para as coisas deste mundo. Aleluia! E não quer dizer que você tem que abrir mão das suas vontades, das coisas que você conquistou de forma honesta. Não é isso. Mas quer dizer que agora você está disposto a fazer a vontade do Pai e não a sua. Aleluia! Inclusive o próprio Jesus disse que se você quiser seguir Ele, você deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E se você tentar se apegar a essa vida, você vai perder. Mas se você abrir mão da sua vida por causa dele, com certeza você vai encontrar. Isso está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então, irmãos, eu vejo muito mais vantagem a gente sofrer por um determinado momento, por pouco tempo, para fazer a vontade de Deus, do que a gente passar uma eternidade longe dele. Pense nisso, irmãos. Não foi à toa que eu decidi trazer essa mensagem aqui hoje. Eu estava assim, queimando, sabe, no meu coração, sentindo muito forte de que muitos de vocês aqui têm chamado, têm promessas, já receberam dons, talentos, mas você continua estagnado, porque você ainda não tomou a decisão. Você ainda não quer romper com aqueles contatinhos que você tem no WhatsApp, sabe? Aqueles perfis que você segue lá no Instagram, no Facebook, que você sabe que não te levam para perto de Deus, só te afastam dele. Irmãos, tem pessoas que querem caminhar com Jesus, mas ficam conversando, flertando com pessoas do outro sexo. Por quê? Porque elas não conseguem ficar sozinhas e por causa da carência, elas ficam alimentando essas conversas que muitas vezes levam para o pecado, muitas vezes brincam com o sentimento da outra pessoa. Oh, meus irmãos, é hora da gente tomar postura, sabe? É hora da gente crescer espiritualmente. Se você quer ter uma vida diferente a partir de agora, comece a ter atitudes novas. E não fique pensando assim: ah, mas eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou aguentar ficar longe do pecado, porque a minha vida já é muito triste. Se eu não tiver os momentinhos de prazer, eu tô ferrado. Irmãos, não vamos pensar assim não. Andar com Jesus é a melhor coisa do mundo, mas não é andar de boca para fora não. É você andar de verdade com Jesus. E então você vai encontrar essa paz, essa alegria na sua alma que você tanto deseja. Aleluia! Então nós vamos orar nesse exato momento. Eu quero muito que você feche os seus olhos. Eu quero muito que você deixe aqui no seu comentário, algo que Deus falou ao seu coração. Ou então escreva simplesmente: Deus falou comigo hoje. Ou então Deus tocou o meu coração com essa mensagem. Isso vai incentivar outras pessoas a querer ouvir a mensagem. E se você puder, então feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento e no final compartilhe. É a única coisa que eu te peço. Compartilhe com o máximo de pessoas. É só clicar nesse botão embaixo do vídeo que é uma setinha apontada para a direita, tá bom? Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai. Como o Senhor é bom,
As tuas misericórdias duram para sempre. É muito bom estar aqui na tua presença, meu Pai. É muito bom ouvir a tua palavra. Hoje nós aprendemos, Pai, que não vale a pena viver longe de ti. Ó Senhor, nós queremos estar em santidade, queremos andar no caminho da verdade. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos pessoas melhores, a sermos um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa, uma mãe que te agrada, Senhor. Nós queremos ser um cristão que dá um bom testemunho, mas para isso nós contamos com a tua ajuda, Senhor. Nós somos muitas vezes teimosos, nós somos desobedientes, parece que a gente gosta do que é errado, do pecado, e por isso nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes a gente não vigia, a gente não ora, e aí depois a gente cai em tentação e acha que não tem mais jeito, que o Senhor não vai nos perdoar. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Muitas vezes é o orgulho que fala mais alto e a gente acaba tomando decisões erradas, nos metemos em mentiras, começamos a querer segurar as coisas que só nos deixam tristes. Pai, quantas pessoas agora estão entrelaçadas no pecado, estão envolvidas com alguém que leva elas para o pecado e não para Deus, e elas não têm coragem de falar não. Elas não têm coragem de assumir um compromisso contigo, Jesus, por medo das consequências, sendo que, na verdade, elas deveriam ter medo, sim, de ficar longe da tua presença. Ó, meu Deus, nos ajude, Senhor, a quebrar tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que nos afasta de ti. Nesse momento eu coloco diante do Senhor a vida de cada irmão e cada irmã que está me ouvindo. O Senhor conhece os segredos do coração de cada um. O Senhor sabe aquilo que está tentando disputar o lugar do Senhor na vida deles. Por isso eu te peço agora, meu Pai, em nome de Jesus, dá coragem para esse homem, dá coragem para essa mulher. Essa pessoa entendeu a mensagem de hoje e assim como Abraão teve que tomar aquela decisão difícil, dá força, meu Pai, para esse homem e para essa mulher tomarem a decisão de renunciar ao pecado e à vontade própria hoje mesmo. Pai, eu oro também pedindo por libertação, que toda corrente que prende o teu povo a vícios, a sentimentos de vingança, sentimentos maldosos, pecaminosos, que tudo isso seja quebrado em nome de Jesus. Ou, meu Pai, essa mulher que não consegue liberar o perdão, ela rompeu o relacionamento ou simplesmente abandonaram ela e agora ela não consegue perdoar. A raiva é muito grande. Deus, ajuda essa mulher, meu Pai, a quebrar o mal na vida dela, a liberar o perdão agora, em nome de Jesus. Pai, eu sei, Pai, que nós não precisamos depender dos sentimentos. O perdão é uma obediência e depois os nossos sentimentos eles vão acompanhando essa decisão nossa. Por isso, meu Pai, tira o medo, Senhor, do nosso coração, é o que eu te peço agora. Eu sei, meu Deus, que tem pessoas aqui que vão mudar de vida a partir de agora. Elas não querem mais e que o Senhor possa dar graça, força, para elas não caírem na tentação, principalmente a tentação sexual, a tentação da pornografia. Santifica o teu povo, Senhor. É só na tua força, não na nossa força, porque toda vez que a gente toma decisão por conta própria, a gente só faz escolhas erradas. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, eu tomo posse daquilo que o Senhor vai começar a fazer em nossas vidas. Aleluia. Oh, meu querido, minha querida, não saia do vídeo ainda. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ore assim comigo de todo o coração. Esse é um momento muito importante. Você pode depois repetir essa oração aqui, mas procure ouvir o que eu vou dizer e aí você repete aí onde você está, tá bom? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti hoje. Eu reconheço que tentei fazer as coisas do meu jeito e deu errado. Eu te peço perdão, Jesus. Eu escolho te obedecer acima de tudo. Entra na minha vida, limpa o meu coração, Senhor, e guia os meus passos. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e eu estou arrependido de tudo que eu fiz que desagradou ao teu coração. Eu quero estar contigo, Jesus, todos os dias. Por isso eu declaro a minha fé no Senhor e eu te peço, fica comigo até a consumação dos séculos. É em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Aleluia. Ó, meu Deus, eu coloco diante de ti cada uma dessas vidas
Que essas pessoas possam sentir agora um peso saindo dos seus ombros, que a leveza de ser obediente seja a marca dessas pessoas a partir de agora. Deus, como eu te pedi, Pai, dê força, dê coragem, ajuda os teus filhos, Senhor, a permanecerem fiéis até o fim. Deus, e que esta oração também alcance multidões, milhares e milhares de lares, e que o teu nome seja glorificado para todo sempre. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém?
E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.